Boa noite, gente boa. Hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro. Estamos iniciando agora o 24º episódio da primeira temporada do Gente Boa Cast. E eu quero agradecer por sua participação, por sempre estar comunicando com a gente, passando vários feedbacks. A gente tem transmissão tanto no nosso canal no YouTube, quanto no Facebook, de forma simultânea, e também na Rádio Bem FM 87,5, que é a rádio de São Pedro da Aldeia. E aqui o nosso programa é o programa que dá voz a todos os agentes de negócio e as pessoas que fazem na nossa cidade uma cidade melhor a cada dia, né, Paula? É isso aí, gente. Muito obrigada. Mais uma vez aqui iniciando, como de prática, agradecendo a vocês, porque se estamos aqui é porque somos motivados diariamente pela força de vocês, pelo apoio nas redes sociais, pessoalmente com a gente quando nos encontram. Então a gente só tem motivos para agradecer. E até vou deixar aqui uma deixa, Pedro, que essa semana a gente vai abrir uma outra caixinha de perguntas para vocês continuarem enviando indicações pra gente. Na última vez que a gente abriu, a gente teve muitas indicações boas, né, Pedro? A gente está até hoje, inclusive, trazendo essas indicações de vocês, mas a gente sempre quer estar ouvindo o nosso público, então por isso a gente vai abrir outra essa semana, né, Pedro? É isso aí. Inclusive, hoje, nosso convidado foi muito indicado quando a gente abriu essa caixa de sugestões, né? E além dele ter sido muito bem indicado, ele é meu amigo pessoal, um cara que eu admiro pelo seu profissionalismo, pela sua atuação no seu segmento de trabalho. E finalmente ele conseguiu uma agenda para estar presente aqui com a gente. Meu amigo Pedro Valadares, meu xará da garagem do Pedro, negócios de automóveis, né? E a gente tem muita dúvida para falar sobre isso. A gente também tem muita pergunta positiva, porque nossa cidade é bastante referência para isso, né? A gente tem vamos considerar assim, um polo automotivo na região, talvez seja o maior, podemos considerar assim. Não conheço outra cidade que tenha tantas referências positivas de empresas do segmento de negócios automotivos. E aí eu quero te agradecer pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E já vou abrir para você se apresentar na pessoa física e depois a gente entra na garagem do Pedro, Bora. Que já está aí sendo sucesso absoluto, né? Obrigado, tá, irmão? Tamo junto, Pedrão. Paulinha, eu que agradeço vocês pelo convite. Confesso para vocês que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. A gente sabe que pessoas aí a fim de dar voz de verdade, como vocês falaram, né? Para nós somos empreendedores que fazemos parte aí do dia a dia da cidade, né? Sim. De porta aberta aí, atendendo todo mundo já há algum tempo. É muito legal ter um espaço assim, voltado para empreendedorismo, porque para ser empreendedor tem que gostar, tem que amar, tem que escolher. Então é muito legal ter um espaço assim e eu que agradeço, irmão. Vamos falar de tudo aí. É isso aí, Pedro. E fala pra gente como que iniciou aí tua atuação nessa parte de negócios automotivos. Se você quiser também falar um pouco antes do seu início, você que é cria daqui da cidade, né? Pode ficar à vontade para se apresentar. Para fazer sentido, né, de como a gente, né, entrou nesse segmento automotivo, não tem jeito, a gente tem que falar do antes, né? Porque quando eu fiz 19 anos, eu tinha recém saído da Marinha, e aí eu tive uma oportunidade, quando eu falo oportunidade, é oportunidade de fato mesmo, de morar em Brasília, capital do Brasil, aí, Distrito Federal. E lá eu trabalhei um tempinho na Sky, só que era instalando antenas e tal, né, com prestação de serviço. E logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial. Foi onde eu me achei, irmão. Aqui, por ser uma cidade pequena, né, São Pedro da Aldeia, o pessoal fala muito de marinha e tudo mais, né? É o que gira, principalmente na nossa época aí de 18 anos. Não, na nossa época eram dois segmentos que dominavam. Ou você servir, né, você ter um trabalho militar, né? Ou você ir para a área de embarcação, na área de offshore, petróleo, né? Isso, onshore, offshore. Eu nem lembro em relação a isso, porque, cara, eu gosto de tanto estar na rua, estar no dia a dia. Isso aí. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de ficar 15, 21 dias, 28 dias, o tempo que for, numa plataforma. Então a pressão, né, a indicação, tudo caminhava para isso. Verdade. Ou fazer serviço militar, ou ir para essa área de petróleo, e a gente não seguiu nenhuma dessas opções, né? Mas aí fala, dentro dessa... Não, provavelmente, igual você falou, pressão. Não adianta, cara. Todo mundo, principalmente nossos pais, né? A gente que veio de baixo e tudo mais. Então, faz muito sentido para eles querer uma segurança, uma estabilidade.
Mas o empreendedor, ele nunca visa estabilidade, porque a verdade é que empreendedor não tem estabilidade, né? É um dia após o outro, uma semana após o outro. É um desafio novo a cada dia. E quando eu fui para Brasília, tive a oportunidade de trabalhar com venda de curso livre, curso de computação gráfica e tal. Mas assim, o atendimento, né, ser empreendedor, nem sempre você precisa ter uma veia ali, um veio muito forte comercial, né? Às vezes você pode ser mais gestor e por você ter uma administração ali muito boa, o seu negócio está certo, né? Mas o lance da venda é aquilo, irmão, é relacionamento, é igual você falou, é contato, é estar na rua, é ser visto para poder ser lembrado. Então, a partir dessa oportunidade de venda que você teve em Brasília, que você startou seu lado comercial, né? Exatamente, porque o lado empreendedor eu sempre tive, isso aí vem de berço. Meus avós têm até hoje papelaria, móveis, uma loja de móveis de escola, escritório e tal. Legal. Então, desde pequeno eu vi isso aí, cara. Minha própria mãe também sempre vendeu um produto ou outro. Né? Não indifere o que é o produto, mas a ação de ser empreendedor tá na veia. Voltando de Brasília, para resumir, voltando de Brasília, a gente teve, né, um período aí procurando assim algo para empreender de fato, porque Quanto tempo você ficou em Brasília? 2 anos mais ou menos, Pedro. Foi um tempo assim valioso, porque um menino da roça, né, que São Pedro hoje está crescendo, graças a Deus, estruturado. Pô, mas eu tô falando de 12 anos atrás, irmão. Tô com 30 anos, isso aqui não tinha nada, cara. A gente sabe aí, né, depois que a van veio, Atacadão, a cidade começou a se estruturar e hoje eu particularmente não troco como empresário, eu não troco São Pedro da Aldeia por nenhuma outra cidade na região dos lagos, principalmente visando o meu negócio. Então, voltando de lá, pô, conhecendo aquela cidade grande, vendo a rotina, vendo as oportunidades que uma cidade grande traz, acaba que a gente pega no ar aí um flash ou outro para poder trazer de lá para cá. Eu comecei a fazer higienização de sofá, lavagem a seco e tal. Eu cheguei a ter uma empresa também que se chamava Limpe Mais. E aí a gente fazia impermeabilização, lavagem de sofá, cama e tal. E numa dessas prospecções, mais uma vez voltando lá para aquele viés comercial e tal, fui numa loja de carro e aí apresentei meu serviço e comecei a fazer o serviço lá. E pela minha apresentação, é impossível não falar desse cara aqui, porque foi ele que virou minha chave ali, foi ele que abriu as portas para mim. Adriano De Genaro, super meu amigo, foi o cara que até hoje somos parceiros de trabalho. Ele também tem uma loja de automóveis aqui em São Pedro, a dele é na frente da Fiat ali, VB Automóveis. E aí foi ele que falou assim, cara, eu acho que você tem potencial para vender, hein, cara. Não menosprezando, é óbvio, porque na época eu fiz muitos hotéis em Búzios, também dava uma grana boa essa parte de higienização e tal, tinha 20 anos. Então, assim, era tudo muito bom. Porém, eu me identifiquei com aquilo, né? Acho que todo garoto sempre gostou muito de carro. Né? Eu tinha até um amigo que sempre falou, Pedro, você tem que vender carro, você tem que vender carro. Aquilo ficou na minha cabeça. E de lá pra cá, são 7 anos. Isso aí. Comecei a higienizar com 20 anos, e aí com uns 22 anos, perto de 23 anos, eu peguei essa oportunidade lá e comecei a vender carro. Lá no balneário. E essa venda de carro aí você startou então com 23 anos. E como que foi essa progressão até hoje você abrir, no caso, a garagem do Pedro tá há quanto tempo? A garagem do 3 Pedro, meses? São 3 meses, mas a gente já tem eu considero uma... Então conta aí desse início na VB. Exatamente. Né? Na VB Automóveis, que é do seu amigo... Isso, Adriano. E até esse início aí da garagem do Pedro, para depois a gente entrar já nessa questão também de negócios automotivos. A questão da sua paixão pelo automóvel, a gente já entendeu que começou ali. Mas assim, como é que foi essa trajetória, né, Pedro? De estar ali e pensar, não, eu vou ingressar com a garagem do Pedro. Então, eu costumo dizer o seguinte, Pedro, inclusive eu acho que ser assim é o desejo de qualquer empresário. Você ter um vendedor, um funcionário que tem o viés empreendedor, porque você também pode ser empreendedor sendo CLT. Você também pode ser empreendedor sendo funcionário, entende? Então, esse meu lado de empreendedorismo, ele veio startando lá desde 2013, mais ou menos. Só que o automóvel, o meu empreendedorismo com o automóvel, de fato foi quando eu vi que, por exemplo, o Adriano, ele era um cara que tinha
Na época ele devia ter uns 14, 15 anos de segmento. Era um cara que entendia muito. Só que ao mesmo tempo, com todo carinho, Adriano, não briga comigo, mas na época ele era um pouco assim, a mídia. Ele não tinha costume de trabalhar. E aí, pô, eu lembro como se fosse ontem, cara. Lá atrás, a gente foi um dos primeiros aí a ter alguns anúncios assim já personalizados, com modelo, ano, KM, logo, com a logo na própria foto do carro. Antigamente não tinha isso, né? Se usava muito pouco o Instagram. Era mais até o Facebook. Era mais o boca a boca também, né? Um fala pro outro e vai lá. Exatamente. Que funciona muito bem nesse segmento. Sim, continua funcionando. Até hoje, sem dúvida. A indicação tem um peso muito grande. Mas então o lado empreendedor começou lá. Quando eu vi uma necessidade, eu falei assim, pô, a empresa é séria, a empresa é boa. Aqui eu posso criar uma carreira, aqui eu posso criar uma jornada, só que eu posso acrescentar com algo a mais. Com algo que hoje a empresa não faz, que era de fato essa parte aí, fazia uma maior vídeo. divulgação, né? Uma ampliação dos produtos que a empresa tinha. Exatamente. Hoje em dia que faz toda a diferença. Em qualquer tipo de negócio, hoje em dia. E você começou a fazer isso lá, assim que você entrou na empresa. Você ficou quanto tempo trabalhando na VB nessa parte de venda, né? Cara, como vendedor, trabalhando de considerar. fato, acho que foi uns quase 4, mais ou menos uns 3 anos e alguma coisa. Né? Quando eu saí, a minha ideia era justamente ter algo para mim, assim, de fazer voltar para a venda de carro, só que na época eu não tinha capital, né? A gente estava, bem dizer, começando ali, mas eu já queria ter algo voltado para intermediação, ajudar a pessoa a vender, né? Passando aí segurança, porque a gente sabe que automóvel é algo muito sério, né? A gente vê hoje aí, sem querer destoar, a gente vai falar disso depois, mas tem a ver com essa parte da minha trajetória. A gente vê hoje golpe atrás de golpe, né? OLX, Marketplace. Então a minha ideia lá atrás já era trabalhar com essa parte autônoma, né? Criar, na época... Fala. A sua ideia era, então, prestar um serviço de consultoria nessas intermediações de venda. Né? E você saiu da empresa, no caso, para fazer esse tipo de serviço. Exatamente. Mas já com a ideia de que numa oportunidade, quando for crescer a sua clientela ali, você tem o início de uma própria loja. Exatamente. A princípio seria uma loja virtual, assim como não tem outro tipo de loja. Né? Porque essa decisão, né, de você sair de uma loja virtual para montar a sua loja física, ela tem um risco grande, que está na veia do empreendedorismo, não tem para onde correr, né, mas que te gera ali uma certa dúvida. Porque enquanto você está fazendo esse serviço de intermediação, você está trabalhando por conta própria. Verdade. A partir do momento que tu abre uma loja, a despesa já começa a entrar. E você tem que ter um Abriu fluxo a porta, bom já de era. venda, Verdade. porque senão já era. Né? Isso aí. Então, assim, você entrou no segmento há 7 anos atrás, ficou em torno de 4 anos na empresa, na VB. E a partir desses 3 últimos anos aí, você começou a fazer suas vendas por intermediação. Eu tive uma passagem de 1 ano e meio em uma outra loja também, né? E aí lá eu também pude aprender muito, né? Porque, assim, nem tudo que a gente planeja acontece, principalmente no empreendedorismo. Eu tinha planejado e tal, só que ao mesmo tempo que eu tinha planejado, né, uma caminhada ali sozinho, eu senti que eu, tipo assim, podia também criar mais meu nome dentro desse segmento numa loja de renome, numa loja boa, que tinha uma certa visibilidade. Então, eu recebi uma proposta que, para mim, financeira foi muito boa, e aí eu voltei de novo a trabalhar como funcionário. Então, assim, mas que eu tenho a minha loja, que eu trabalho já carreira solo 100%, tem 2 anos. Né? E como que surgiu essa tua ideia aí de abrir a garagem do Pedro? Então, o que acontece? Muitas pessoas sabem, né? A gente está numa cidade pequena, né? Que nós já estamos mais pequena assim, né? Mais pequena, todo mundo se conhece, nesse sentido. Todo mundo se conhece. Principalmente a gente que é comerciante, que está na frente ali o tempo inteiro, né? E igual você falou, é cria da terra. Pô, quem não conhece esse cara? Todo mundo conhece, não tem jeito. Você é o Pedro mais famoso da cidade. Não sou não tem jeito. Não tem como competir. Mas, assim, graças a Deus a gente tem um know-how bom, tem uma carteira boa de cliente, né? Então isso tudo faz sim a gente ter, graças a Deus, aí um certo conhecimento, respeito, né, na cidade, desenvolvendo um trabalho sério, né? Então, assim, até então eu tinha uma loja, né, em sociedade, e aí onde
muitas sociedades são desfeitas porque não dá certo, né? E tudo mais, às vezes tem algum problema, que não foi o caso da minha, foi algo natural de fato, né? Então, assim, chegou um momento que eu falei assim, eu acho que eu tenho que fazer mais do meu jeito, sabe? E foi daí que eu senti a necessidade, né, de abrir uma loja com a minha identidade, até mesmo com o meu nome, né, que foi o caso. Então, assim, esse Garagem do Pedro, eu já vinha sonhando com esse nome há muito tempo, porque garagem, todo mundo tem uma garagem em casa. E todo mundo cuida do que está dentro da garagem, né? Sim. Às vezes você guarda ali uma moto, um carro, uma bicicleta de um filho. Sim. Muita gente guarda muitas coisas numa garagem. Então eu quis remeter o seguinte, eu quis remeter os meus carros na minha garagem ali, pronta, para poder entregar o meu melhor para os meus clientes, entendeu? Então a gente está aí destoando aí, né, de muitas pessoas do mercado, porque infelizmente a gente sabe que o mercado de automóvel é um mercado muito complicado. Eu tenho ciência disso. Se a gente fizesse uma caixinha de perguntas antes, eu garanto que teriam várias perguntas polêmicas. Garanto. Não, mas eu tenho algumas perguntas polêmicas. A caixinha de pergunta aqui para você, aqui entregue. E eu achei legal essa tua ideia do nome, porque é o seguinte, a nossa adolescência, a nossa infância, ela teve muita informação de filmes americanos, né? Verdade. E todo filme americano tinha uma garagem que o cara ali tinha uma pequena oficina, tinha realmente os carros. Pô, a gente cresceu vendo Velozes e Furiosos. Verdade. E toda a garagem Velozes e Furiosos era, uma coisa sensacional. Entendeu? Então, assim, a garagem realmente, eu nunca tinha parado para pensar. Remete uma coisa muito sentido, íntima, assim, né? Exatamente. De intimidade, de segurança. Entendeu? Então, foi muito criativo o nome, além do sobrenome, né? A Garagem do Pedro, que realmente deixa a tua identidade registrada. Né? Verdade. E eu falo pra você, cara, meu pai, meu saudoso pai, né? Meu pai já faleceu vai fazer 9 anos. Eu lembro, isso eu tinha 21 para 22 anos, meu pai sempre falou pra mim o seguinte, meu filho, não compre carro em revenda. Eu não sei qual foi a experiência negativa que ele teve, porque na cabeça dele, ele já até falou para mim, que os caras sempre davam um jeito nos carros antes de colocar à venda. Então, a melhor forma de comprar um carro era conhecendo o proprietário, levando no mecânico, enfim, isso há 10 anos atrás. Então, de 10 anos para cá, muita coisa mudou. Sim. Né? Tem, inclusive, a tecnologia, porque hoje você consegue ter um mapa do carro, se o carro já foi batido, tem aquela questão de laudos, né? Enfim, vários mecanismos para você fazer um negócio com mais segurança. E dentro do que você falou, por nós estarmos numa cidade pequena, que naturalmente as pessoas se conhecem, o meio comercial se conhece, é um outro ensinamento que eu também levei do meu pai, que foi o seguinte, meu filho, o homem tem que ter crédito. E crédito não é de crédito bancário financeiro, é de credibilidade. Porque se você tiver credibilidade na rua, no mercado, no seu segmento de negócio, as pessoas sempre vão te valorizar e te respeitar. Então, assim, principalmente num negócio que é muito difícil, que você está ali lidando com o sonho das pessoas. Né? Ninguém vai comprar um carro porque, hoje eu acordei, quero comprar um carro, quero comprar uma moto, enfim. 99%... Até existe, né? Mas não é o caso. 99% do caso das vendas são ou para atender um sonho de uma família, que é um carro com mais conforto para se locomover, ou para atender uma necessidade de trabalho. Também, né? Então, assim, você envolve muitos sentimentos na sua venda. Né? Expectativa, que expectativa é sinônimo de frustração, né? Quando não é atendido ali da forma que espera, enfim. Qual hoje é teu plano de venda para você conseguir transmitir o máximo de credibilidade para um cliente, por exemplo, passou na frente da tua loja, parou ali, viu um carro e, é esse carro que eu estou procurando. No exemplo de carro, né? Porque poderia ser uma moto. Então, Pedrão, vamos fazer o seguinte, você falou de algo lá no começo da sua fala que eu não posso deixar passar desapercebido. Não, o que eu for falando aqui, você pega o gancho e conversa também. Me cobra essa pergunta, não me faz esquecer, tá? Mas essa questão que você falou assim, olha, não compre carro em revenda. Isso há 10 anos atrás. Não, mas isso veio como parte de pensamento das pessoas até um bom tempo atrás. Hoje que isso está sendo um pouco derrubado.
tá? Deixa eu te explicar, Pedro. O que acontece, Pedro e Paulo? O que acontece, irmão? A verdade é essa, tá? Eu não tenho muito receio de falar a verdade, porque qualquer pessoa que tenha discernimento vai entender o que eu vou falar agora, tá? Não, e é importante você colocar assim de forma muito clara, não é uma pergunta polêmica. Não. Justamente para a gente desmistificar um conceito. E o seguinte, a gente aqui, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de falar para muitas pessoas. Muitas pessoas vão acompanhar o programa, seja pelo YouTube, pelo Facebook. Muitas outras pessoas estão escutando na rádio, entendeu? Pessoas que têm dúvidas em relação ao segmento de negócios automotivos. Então, assim, é importante colocar de forma muito clara, entendeu? Porque justamente para passar segurança. Claro, até porque eu falo aqui hoje, né? Você está me dando a voz, vou até falar algo que você me falou em off, mas, pô, tem que ter um pouco de orgulho do que tu falou. Falou, Pedro, eu quero que você seja o primeiro do seu segmento. Exato. E isso eu levei, pô, eu acho que as palavras têm um poder muito forte, cara. Com certeza. Então, se você falou isso pra mim, eu entendi como verdade. Então, se você confiou a mim, tá aqui no seu programa, é pra gente poder passar uma mensagem séria e, de fato, desmistificar isso tudo que veio durante anos aí sobre o segmento de automóveis. Eu sei que o meu segmento é altamente complexo, tá? Eu sei que existe uma responsabilidade muito grande de botar algo dentro da casa de alguém que gera dívida. 90% das pessoas compram um carro financiado. Então, gera dívida, gera receio, que é o normal, por se tratar de algo usado. Tudo que é usado caro, você vai comprar um iPhone. Pô, o iPhone aí, sei lá, igual o nosso aqui, deve ser uns 6 mil reais. A pessoa que vai comprar usado, ela, pô, será que esse telefone tá bom? É normal, não é só carro. Só que, assim como o segmento de construção civil, vou te dar um exemplo, tá? Eu vou dar um jeito no carro. Um construtor, quando faz uma casa, se não for de boa índole e não for uma pessoa séria, quem me garante que ele vai usar produtos adequados e bons de fato para que seja duradouro? Ninguém compra uma casa para poder daqui a 5 anos estar reformando. Reformando, que eu digo, não é uma pintura, é uma parede com reboco ruim, enfim. Tudo que é bem durável gera eu preciso confiar para poder comprar. Sim. Né? E já existia de fato, né? Principalmente lá atrás, hoje com a vistoria cautelar, com outras coisas que vieram acontecendo, foi separando ali o joio do trigo. Foi separando as pessoas que de fato estavam ali para ser oportunistas, para daquelas que querem de fato fazer a diferença no mercado. E assim, hoje em São Pedro, sinceridade, eu acho que é uma das melhores cidades para se comprar carro. A gente tem pessoas seríssimas aqui no ramo. Entendeu? Diferente de outros lugares que eu não vou falar, é claro, que senão eu vou apanhar na rua aí. Mas essa é a verdade. Então, e isso é importante, porque como você colocou, eu realmente queria que você fosse o primeiro do seu segmento, você está sendo o primeiro do seu segmento. E tem que ter um corporativismo, né? Aqui a gente tem que entender e também ter a cultura de que, vamos considerar assim, a concorrência, ela é positiva. Sim. Entendeu? Se você cria um mercado automotivo forte na cidade, que você tem pessoas que fazem negócios com seriedade, pessoas que têm credibilidade, naturalmente, daqui a pouco a gente vai trazer compradores de outras cidades, não digo só da região, mas, por exemplo, da capital ou da região metropolitana ali. Isso é muito importante, a gente tem falado muito disso em todos os programas praticamente, né, Pedro? As pessoas que estão aqui de diversos segmentos e comentam sobre outros, enfim, a gente sempre fala isso, né? Que você atrai um público no geral. Então, não tem ali o que eu quero, mas, pô, já tô aqui em São Pedro, onde é um polo automotivo. Vou dar uma olhada por aqui. Então, é muito importante que um fortaleça o outro também, Um ponto também que ajudou muito nessa questão foi a vinda das empresas que vendem veículos zero, né? Sim. Das grandes montadoras, né? Como que se chamam elas? São franquias? Concessionárias. Concessionárias, né? A gente tem aquele polo ali de concessionárias, é importante dar visibilidade para a cidade. A gente tem diversas lojas aqui de revenda que são muito positivas, como você falou. Verdade. Mas para você continuar nessa linha, você falando da questão das pessoas que fazem negócios automotivos aqui, que a gente tem uma boa representatividade, né, em relação à região, em relação a talvez até ao estado, e vai entrando nessa questão aí de passar como que hoje a gente consegue, de alguma maneira, mostrar para o cliente que vai ter uma segurança forte no conceito de negócios automotivos aqui em São Pedro da Aldeia. Então, com essa vinda da Fiat, Renault, ali a gente tem a Fiat, Renault, a Chery
e agora tá vindo a Toyota. Né? E assim, isso Tem tudo... Peugeot ali, não tem, são só 4? Peugeot, Não, se eu não me engano, não tem, são não. 4. É. São 4. E aí pode ser que venha mais, porque o grupo Automotive é um grupo muito grande. E todas aquelas empresas que estão ali são deles, né? Inclusive, alguns carros eu compro na própria concessionária, porque a gente consegue trabalhar com qualidade, né? Com procedência. Isso é muito importante. Como eu te falei, o segmento de carro, ele tem muito golpe, cara. Isso aí se aplica até mesmo a nós que somos profissionais, tá? Porque vem até nós muitas oportunidades que, se a gente não abrir o olho... Eu tenho um grande amigo, pode falar o nome tranquilo. Lógico, fica à vontade. Meu amigo Betinho, lá da Alfa Veículos. Eu nunca mais me esquecer isso. Ele foi comprar um carro. Fica atento, pessoal. Olha só como que é complicado. Você tá falando de um bem durável, às vezes você tá falando, igual o Paulo falou, tá ali se planejando anos, Sim. juntando dinheiro para comprar um carro. Ele foi comprar um carro uma vez, e como a gente é revendedor, a gente tem malícia, a gente tem experiência, a gente tem expertise. Ele pegou, o rapaz falou, olha só, eu não posso ir levar o carro. Você tem interesse no carro, o preço do carro é esse, eu posso já fechar o recibo, levar para você e meu funcionário te entrega. Você gostando do carro, você pode fechar negócio. Beleza, você trabalhou no Detran, você vai entender perfeitamente o que eu vou te falar agora. O recibo veio fechado e quando ele foi ler, ele teve a expertise, foi pegar o QR Code, foi ler o QR Code do reconhecimento de firma, era de 2 anos atrás. E aí quando ele falou assim, olha irmão, esse reconhecimento de firma aí não é legal não. Sabe o que os caras fizeram? Entraram no carro e foram embora. Então Caramba. assim, hoje as pessoas estão procurando revenda. Por quê? Cara, você tem um ponto físico, você tem, hoje no meu layout tem lá 7 anos de tradição. É para quem olhar, conseguir visualizar. É claro que tem todo o ambiente, tem a conversa, tem o passar a seriedade, mas para que ele possa olhar e falar, não, eu tenho onde, né, eu tenho um ponto físico, eu tenho aqui, né, você pode entrar hoje, reclame aqui, você tem as próprias avaliações do Google, enfim, né? Então tem isso tudo que traz aí uma seriedade, traz um ponto de equilíbrio, um ponto de segurança para a pessoa, para o consumidor final que está comprando. Então assim, a gente veio hoje para poder de fato estar fazendo a diferença. Irmão, eu estava absurdamente ansioso para contar isso no meu Instagram, deixei para contar aqui. O que acontece? Hoje nós temos a honra, irmão, a honra. E assim, eu fico muito emocionado até porque a gente sabe o preço que a gente pagou para poder estar chegando aqui. Nós vamos ser, né? A partir de quarta-feira se torna oficial a primeira loja de automóveis em São Pedro da Aldeia, dá 1 ano de garantia, cara. 1 ano de garantia. Não existe outra pessoa em São Pedro da Aldeia, outra empresa que dê 1 ano de garantia. Hoje a gente tem uma única loja em Cabo Frio, né? E nós vamos ser pioneiros aí em São Pedro. Que maneiro. Trabalhando com a Gestalto Brasil, que é uma empresa que faz a gestão de garantia de veículos, né? E aí, a garantia completa do carro, tá? Tudo, ar-condicionado, suspensão, tudo. Garantia completa do carro. É claro que, né, existem algumas especificações, são alguns carros até certo ano de uso. Sim. Hoje, como a gente comercializa, hoje a minha preferência de carro são carros acima de 2015, mas como forma de pagamento, às vezes eu pego um carro um pouco mais antigo. Igual hoje eu tenho uma Duster, que é um carro muito bom. É um carro... Minha mãe já teve, bom mesmo. É excelente. 2013. Tem seu valor, é um carro bom, apesar de ser mais antigo, mas esse, por exemplo, já não entra na garantia de 1 ano por conta da faixa etária. Sim. Né? Então a gente vai estar aí, né, sendo pioneiro em São Pedro, Legal. trazendo esse 1 ano de garantia, tá? Isso para todo o território nacional. Por exemplo, você comprou um carro comigo hoje e tá lá, você está viajando com a sua mãe lá em Campinas. O carro deu alguma pane, gente, carro zero dá problema. Né? A gente viu assim até algumas marcas aí, por mais que não sejam, a gente não tenha nenhum em São Pedro, eu prefiro não falar até para não ser antiético. Sim. Mas carros pegando fogo dentro de concessionária. Carro Caramba. 0 quilômetro. Se botar no Google você vai ver, né? Então assim, um carro hoje seminovo, usado, ele está sujeito a apresentar problema. Então se você está lá em Campinas passeando com sua mãe e deu algum problema, é território nacional, Pedro. Pô, isso Caramba, é muito É bom. muito legal. E qual é o ano mínimo para Então, ter essa garantia de 1 ano? Na verdade, vai depender do segmento do carro, tá? Se for segmento popular, a gente consegue trabalhar com uma faixa etária maior. Se for segmento premium, a gente tem que diminuir um pouco, entende? Sim. E também tem a questão da quilometragem, né? Exatamente, quilometragem também.
Tem Tem que ser estar na até- média anual, tem umas questões em Eles relação a até isso. são bem flexíveis com isso. Por quê? Existem mais um motivo lá do teu pai ter falado aquilo. Existem algumas empresas aí que a gente sabe que trabalham, né, de maneira errônea, até mesmo adulterando aí esse tipo de Quilometragem. quilometragem. Hoje ficou mais difícil, tá? Hoje, porque tem aquela questão da vistoria anual que tinha, né, na verdade, na transferência, a quilometragem vinha na intenção de venda, vinha no recibo, você lembra disso? Então isso aí dificultou a vida um pouco de quem trabalha errado. Mas mesmo assim ainda existe ainda aí a galera corajosa que faz esse tipo de coisa. Corajosa. Então eles são bem flexíveis quanto a isso. Hoje a quilometragem mínima máxima deles é 180 mil quilômetros. Então é bem tranquilo. 90% dos meus carros vão estar com esse tipo de garantia. Entendeu? Hoje, qual é o mecanismo que se tem para justamente não cair num golpe da quilometragem? Eu digo em relação a vocês que são revendedores, para chegar uma pessoa lá querendo vender o veículo para vocês, e vocês vão fazer a revenda. Talvez você compre, talvez não, mas caso você compre, como que você consegue apurar que aquela quilometragem é real? Então, tem vários, assim, eu estou trazendo, Pedro, fazendo questão, inclusive, de ser 100% transparente, não vim aqui com uma máscara, tá? De fato, contar para você como é a nossa rotina, nosso cotidiano. Sim. Fala pra gente esse que a gente, início, que é legal, é até né? uma dúvida Tem que uma a gente curiosidade. que não... Porque a verdade é a seguinte... Tô com o meu carro, hoje quero fazer negócio, quero trocar de carro. Existem muitas pessoas que vão fantasiar isso, para poder... Vou chegar lá na passar garagem do Pedro... Para poder passar, assim, eu digo empresário, tá? Para poder passar uma credibilidade maior e tal. O que acontece? Hoje, 80% aí vai ser experiência de quem está avaliando. Da gente entender, porque existem vários indícios num automóvel que a gente pode desconfiar, né, da quilometragem do carro. Vários indícios, vários. Isso aí são anos avaliando o carro diariamente que nos traz essa visão. Então, sempre que eu estou ali com uma pulga atrás do olho, digamos assim, eu faço obrigatoriamente um laudo cautelar, onde ele vai me dar, né, essa certeza de quilometragem, né, para a gente poder saber também se o carro... O laudo cautelar serve para várias coisas, né, para saber se o carro já teve alguma colisão, alguma passagem por leilão, sinistro, furto, roubo. Então, assim, hoje, de fato, você que é cliente final, você que é cliente particular, né, e quer comprar o seu carro na rua, eu indico fazer um laudo cautelar pelo menos, entendeu? Fazer um laudo cautelar para você poder ter segurança daquilo que você está comprando. Agora, se você está comprando numa loja, né, a loja ela tem como obrigatoriedade ali desenvolver um trabalho sério, que honesto, transparente com o cliente. Essa desmistificação que aconteceu ao longo dos anos, das pessoas, muito por conta dos golpes que começaram no mercado, né, de venda direta, como você colocou, LX, Marketplace, Webmotors, enfim. Exatamente. Muitas pessoas já se frustraram com compras nessas plataformas. E também agora pela tecnologia, por exemplo, há quanto tempo começou o laudo cautelar? Com total certeza eu não vou te saber falar, Pedro, mas eu Aí acho que pelo menos aí, acho que uns 5 anos atrás já De já 5 tinha. anos para cá, então já Se tornou mais popular, na verdade, Ah. porque já faz tempo que existe. Mas, por exemplo, São Pedro da Aldeia não tinha. Hoje a gente só tem um, que fica até no balneário, mas ele presta serviço remoto, né? Ele Legal. é tipo um delivery, né? Ele vai até a gente e tal. faz Nesse a caso de vistoria no quilometragem, então, o risco maior, no final das contas, é mais para vocês do que para quem for comprar na loja em si, porque aí a loja vai ter a credibilidade, né? No caso, para eles A comprar, responsabilidade a responsabilidade é da da loja. Era onde eu ia falar. A credibilidade, a credibilidade em si, a gente cria. Mas a responsabilidade que é a grande questão. Porque se o cliente, por acaso, comprar o carro com a gente, futuramente ele descobrir algo, eu posso ter sido lesado também. Mas e aí, a responsabilidade? A No quem eu final vou das contas, recorrer? é de vocês. Então esse crescimento do segmento de lojas de revenda de veículos, você considera que é muito por conta dessa questão da segurança que você consegue transmitir ali numa venda. Segurança. Primeiro pelo ponto físico, segundo pela análise, né? Dependendo da loja que você for realmente comprar, pela análise que tem. Terceiro, por conta de evitar qualquer possibilidade de golpe. Tem essas questões que eu já vi em algum lugar. Com garantia, mas de um ano eu nunca vi, primeira vez, que é a garagem do Pedro aí pra galera, a partir de quarta-feira, Novidade. a partir da semana que vem, Exclusiva já daqui tem do um ano de programa. garantia, a primeira loja de São Pedro, que entrega um ano de garantia para veículos seminovos. E Pedro, fala pra gente um pouco sobre
o tipo de venda que o Brasil, e vamos considerar assim aqui a nossa região dos lagos, tá tendenciosa a fazer. Porque, por exemplo, há pouco tempo, vamos considerar assim, a gente via veículos, cara, sem condições de uso circulando na rua. Verdade. E a gente, de alguma forma, isso tem mudado, né? Deve ver um ou outro, né? Vai ver um ou outro, mas você já não vê com aquela constância. Frequência. Fala um pouco pra gente da evolução no mercado automotivo, né? Principalmente aqui na região, pra gente não ampliar muito. Sim. Então, na verdade, o mercado de venda automotiva, como você falou, existe um novo segmento, que é esse, de fato, que eu tinha até vontade. Eu seria um dos pioneiros aqui na região, que seria de intermediação. Um profissional onde ele tem experiência e bagagem para poder analisar o carro e falar, pô, esse carro está apto para entrar no meu estoque consignado. Ponto. E aí ele faria a ponte entre o vendedor e o comprador. Esse segmento, no Rio de Janeiro capital, São Paulo, enfim, para a gente não fugir muito, é um segmento que está em alta pra caramba. É um segmento que está explodindo, irmão. Existem grandes empresas que são especializadas somente nisso. O estoque próprio deles é praticamente inexistente. Ela trabalha como se fosse um corretor de imóveis, Sim. captando, né, e repassando. Aí onde entra a parte do Instagram bem feito, entra um marketing ali, né? Se todas as empresas precisam de marketing, imagina esse tipo de serviço. Total. Principalmente porque às vezes ele não tem um carro no estoque físico. Ele tem que fazer uma ponte online ali, né, um atendimento online onde ele consiga alinhar com o comprador um horário para que ele venha com o vendedor e que os dois se encontrem ali. Na verdade, o vendedor ele não tem contato com o comprador porque existe um intermediador, né? Mas de certa maneira eles precisam estar no mesmo momento para poder efetivar ali o negócio. Então, assim, esse segmento vem crescendo muito. Muito, muito, absurdamente. Hoje em São Pedro nós não temos assim alguém especialista nisso, né? Eu já tive até muita vontade de poder mergulhar mais nesse mercado, mas hoje, por exemplo, como nosso estoque é 100% próprio, né? Eu não trabalho hoje com consignação por uma escolha própria minha mesmo, de a gente conseguir manter um padrão de excelência ali. E a minha loja, né? Para quem não conhece, é uma loja ainda nova, né? A gente tem uma jornada, tem um nome bom, São Pedro da Aldeia, uma história, porém o meu ponto físico é novo, então ainda não está com aquela estrutura absurda, né, de cobertura. Hoje a loja ali é nova, então para trabalhar com consignação, por exemplo, teria esse impeditivo aí. Inclusive já coloca ali também um ponto de referência aí para o pessoal saber onde é. Não, beleza, a nossa loja fica quase em frente ao Super Bom, né? Do lado ali, todo mundo conhece, não tem jeito, Paulo Despachante, Isaac Despachante, Paulo Borracheiro ali, são ícones de São Pedro, né? Estão ali há muitos anos. Fica depois do posto Shell ali, bem Super Bom é o antigo Costa Azul. Isso aí. Inclusive mandar um abraço pro meu amigo aí, Isaac Despachante, pro Paulo, que é tio do nosso querido amigo Arthur. É isso aí. Família de gente boa, todo mundo gente boa. Estão ali há muito tempo, cara. Eles são pontos de referência pra gente. Legal. E dentro dessa linha aí que a gente tá desconstruindo um pouco, né? Esse receio que as pessoas possam ter de fazer compra direta por meio de loja de revenda. Você, além de vender carros, você também tem uma parte de venda de motos? Motos hoje, pelo meu espaço físico, eu não consigo comportar muito bem. Então hoje eu tenho alguma ou outra, igual agora eu acabei de vender uma PCX 2022, era uma moto que era de uso da gente. Então eu comercializei. Hoje o meu foco não está em motos. A moto é muito bom, tem um giro muito bom, falando como empresário, como empreendedor. Porque a gente vê muita gente se locomovendo por moto aqui, né? Meio barato. Também acaba que pode ser, para algumas pessoas, um modo de você ter um trânsito melhor, né? Exatamente. E é barato, né, cara, andar de moto. A minha motinha lá fazia Despesa da 35 km por litro, irmão. Que isso, é absurdo. Hoje eu não trabalho por opção, mas a gente pretende trabalhar assim. E assim, só para fazer sentido com o que você falou desse mercado, tá evoluindo, como é que eu vejo o mercado em constante evolução, de fato, cada vez mais transparente, por vários motivos, porque primeiro que, né, o mercado em si, as pessoas entenderam que com a internet, né, e tá a informação ela chega muito rápido, né? Antigamente não existia, mal existia um telefone.
né? Então, as pessoas estão obrigadas a desenvolver um trabalho mais sério, entendeu? Então, principalmente a gente que já tem isso dentro da gente, né? Se torna algo muito tranquilo de fazer, né? Hoje, por exemplo, eu sempre costumo dizer isso, eu estou sempre ali no fechamento das vendas e o pós-venda é sempre comigo. Concessionária tem pós-venda, carro zero, então um carro seminovo vai apresentar. E hoje eu tenho grandes parceiros que me dão suporte nesse pós-venda. Um, por exemplo, é renomadíssimo, que é a Totaltech, que são bandeirados da Porto Seguro. Pô, a gente faz serviço só com esse tipo de profissional, cara. Legal. Que é para justamente ter... eu economizar, porque se torna econômico, porque tem mecânico que é trocador de peça, né? Ele vai trocando ali até achar o problema e qual é o existe. erro. Já o mecânico que tem uma ferramenta adequada, que tem ali uma estrutura, que é o caso deles, eles têm uma estrutura absurda, eu acho que é a única em São Pedro, ferramentas de ponta, então assim, consegue dar um diagnóstico pra gente muito bom. E para fechar isso que eu estava falando, hoje, Pedrão, o que acontece? A partir do final desse mês, eu não defini a data ainda. Como o meu espaço ele é enorme, é muito grande, pelo menos uma vez por mês, essa é a nossa ideia. A gente vai fazer um primeiro para pivotar, depois eu vou poder ter certeza ali do que a gente vai fazer, mas eu vou passar a data aí para quem nos segue no Instagram. Siga logo. Qual é a @? Garagem do Pedro, com 2 O no final. A gente vai desenvolver algo que não aconteceu ainda na região. O que vai ser... Ontem eu até coloquei lá um spoilerzinho, que eu estava com o Adriano ontem, que a gente estava fazendo uma reunião, né? E aí a gente vai desenvolver o primeiro feirão multimarcas em São Pedro ali no meu espaço. Vão ser 4 lojas, onde dos empresários se unirem para fazer a diferença. Legal. Obviamente, por ser no meu ponto, eu escolhi as empresas, né, que assim eu tenho mais afinidade, tenho mais abertura e que eu sei que Mais são confiança comprometidos. também. Isso. Mais confiança. E lá vão ter mais ou menos de 90 a 100 carros, né? Que legal. Vai ser de quinta a domingo. Então, assim, domingo, São Pedro Aldeia, nada acontece. Desse tipo de segmento. Então, a gente vai estar ali para poder fazer acontecer. Legal, criativa a ideia. Muito maneiro. Então, isso aí foi até assim, hoje eu tenho um grande amigo que tem pelo menos aí uns 30 anos de experiência, que é o Leandro. Ele não é meu funcionário, mas ele trabalha lá comigo, me ajuda muito no dia a dia. Eu já tinha essa ideia e ontem a gente conversando, a gente já decidiu botar em prática e, inclusive, já acionou esses parceiros e todo mundo se animou. Você colocou, Pedro, que 90% dos veículos que são vendidos, eles são financiados. Sim. Né? E como está essa análise de crédito hoje no mercado? A análise de crédito, ela nunca teve tão difícil, Pedro. O crédito está escasso, o crédito está difícil, o crédito está um pouco caro. É claro que a gente sabe que hoje, com esse lance do score, que todo mundo sabe o que Sim. é, né? Se você tem uma boa relevância no mercado, se você é bom pagador, é claro que você vai ter uma taxa melhor. Hoje, por exemplo, eu até fiz um vídeo para quem entende, para a gente não se alongar muito, porque senão vai virar uma aula aqui. Mas Essa assunto pergunta que é vai importante, até... porque Mas é assim, importante. às vezes a pessoa ela tem o interesse em trocar de veículo, ou adquiriu pelo veículo, o primeiro veículo, e ela tem uma ideia de que pelo momento financeiro que o país vive, né, que a nossa região vive, ela pode ter um receio de fazer agora uma troca ou uma primeira compra por não entender como que está o mercado. E às vezes no final, se tendo ali uma consultoria adequada, ela entenda que vale a pena para ela trocar o veículo. Entendeu? Então assim, a minha ideia é no seguinte sentido da pergunta. Como que a gente pode facilitar a análise de crédito? Como que hoje a pessoa que está em casa escutando, ela pode parar e pensar, cara, eu acho que eu consigo. Entendeu? na verdade, o carro já faz tempo que ele não é artigo de luxo, né? Ele é necessidade. A gente sabe que hoje a gente tem algo que a gente não tinha, que é o 99, a Uber, enfim. Mas assim, se você for fazer uma conta rápida, às vezes você gasta por mês o valor de parcela de um carro. Né? Então, assim, a análise de crédito, ela de fato está um pouco mais complicada, o crédito está um pouco mais caro, porém, entretanto, todavia, é claro que se você faz ali um custo-benefício, uma conta que não precisa ser muito complexa, muitas das vezes vale a pena você adquirir um automóvel, porque no final você ainda tem o seu automóvel como bem. O seu bem, né? é isso aí. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas nos procuram por 2 motivos, Pedro, para responder a sua pergunta. Porque, de fato, ela quer parar de gastar dinheiro com Uber, com isso tudo, tá? E, de fato, cara, não tem jeito. O carro, ele é igual a gente. Ele vai ficando velho, mano.
Então a pessoa precisa dar aquele passinho, pô, eu preciso subir 2 aninhos. Eu preciso subir 3 aninhos. Só que aí essa pessoa que está subindo para um carro 2019, o carro dela serve para a pessoa que está comprando primeiro, cara. Ou não, né? Porque vai depender. Porque às vezes vai depender do poder aquisitivo. Se a pessoa tem um poder aquisitivo melhor, ela compra um carro mais novo. E do que vai atender também. Às vezes a pessoa quer o carro para uma finalidade ou outra, né? Viajar ou só pro dia a dia. Exatamente. É porque o carro ele tem disso, né? Tem muitas pessoas que têm 2, 3, 4 carros. Sim. Porque tem uma para cada necessidade, uma para cada ocasião. Então o carro ele é muito disso. Hoje eu tenho todos os tipos de carro. Carro esportivo, carro hatch, carro sedã, carro premium, carro utilitário, justamente para poder atender toda essa demanda. Durante a pandemia, a gente viveu um boom do valor dos veículos, né? Verdade. O preço subiu assim de uma forma gigante. Demasiadamente, o negócio foi de verdade. Você tem uma ideia de quantos % subiu os valores, em média? Tenho ideia, sim. Só que o que acontece? Isso foi muito particular. Teve carro que subiu um percentual muito grande, teve carro que subiu um pouco menos. Teve carro que subiu mais de 25%. Nossa. Entendeu? Então teve gente que comprou o carro antes da pandemia que ganhou dinheiro com o carro mesmo sem trabalhar com o carro. Né? Você vê... Vou te dar um exemplo. Um Civic 2014. É um carro que todo mundo gosta, né? Não, mas vou interromper você rapidinho. Por exemplo, o cara que comprou o carro em janeiro de 2020. A gente está em outubro de 2023. Certo. Tem chance do cara não ter perdido dinheiro com esse carro, não tem? Na verdade, é totalmente. Na verdade, não existe chance dele ter perdido dinheiro. A sua pergunta foi ganhado ou perdido? Não, né? Perdido. Porque, perdido? por exemplo, comprei o carro em janeiro por não tem 35 mil. Não tem não, Pedrão. Porque hoje, em outubro de 2023, esse carro vai estar valendo no mínimo 35 mil. Então o cara não perdeu dinheiro com esse cartão. Com esse carro, no caso. Não, inclusive teve pessoas que, por exemplo, comprou o carro no particular, pagou os 35 mil e ele vai trocar numa revenda. Todo mundo sabe que a revenda precisa ter margem, ela vai pagar ali um percentual abaixo. E muitas das vezes ela mesmo trocando com a revenda, ela tá lucrando ainda. Eu escuto isso todo dia praticamente. Pô, quando eu comprei esse carro, eu paguei tanto, hoje a FIP tá X. Caraca. Eu ia dar o exemplo do Civic, por exemplo, que é um carro, foi um dos carros que subiu absurdamente. Era um carro de 50 e pouquinho, hoje é quase 70 mil. 2014. Que isso. Se for uma versão top, assim, LX. Botar aí 9 anos de uso, né? 8, 9 anos. Aí é onde que entra aquela questão da necessidade. Com esse valor, por exemplo, você compra um carro zero que seja mais básico, né? Mas aí vai depender da necessidade da pessoa. E essa questão dos preços, como que você analisa aí no momento atual e numa projeção de futuro? Então, agora a projeção é que, de fato, o valor venha se corrigindo, né? Isso aí a gente tem visto dia após dia, o valor dos carros tem abaixado, ou seja, mas isso, por um lado, reflete positivamente, na verdade, é quase neutro, mas melhor até positivo para mim, que sou comerciante, porque a pessoa também fica com medo de perder mais. Poxa, vai cair o valor, eu preciso trocar logo. Então, assim, acontece muito isso. Né? Então é bem possível que até a virada do ano boa parte desses valores sejam corrigidos para menos. Né? Hoje o mercado de veículos zero ele já equilibrou, porque na segunda-feira a gente entrevistou o Solon da Superbike e estava falando que a projeção para a demanda de bicicleta mundial para equilibrar, salvo engano, 2024, meados de 2024, segundo semestre de 2024 ou início de 2025, assim, numa proporção grande. A gente ainda precisa de um ano aí para equilibrar a demanda em relação a material de bicicleta. Então, assim, em relação aos veículos, como que está essa demanda reprimida da pandemia, no caso? Isso aí que eu ia falar. Provavelmente essa demanda aí dele, né, foi por conta da pandemia, né? Foi. Já o automóvel tem um pouco de... É igual, mas é diferente. Por quê? O carro, ano após ano, vem novos modelos. Então, assim, não é algo... Não que a bicicleta seja igual, tá? É claro que vai vir uma tecnologia melhor. Tem um abismo de diferença, né? Tem que falar a realidade. Mas eu quis dizer o seguinte, é que, de fato, o carro é um pouco diferente, né, cara? Porque, assim, a demanda reprimida existe ainda, sim. Né? A gente sabe que tem carros aí que estão demorando meses para poder ser entregue, algo que seria 30 dias, hoje demora 3 meses. Isso ainda é reflexo da pandemia, a gente tem consciência disso. Né? Hoje, por exemplo, a pandemia afundou a Ford.
Ford, hoje, ela não está mais no Brasil. Isso foi o reflexo da pandemia, né? Tenho certeza disso. Absoluta, sem sombra de dúvidas. Mas hoje eu acredito sim que exista uma demanda, né, reprimida, só que eu acho que o meu mercado, por ser um pouco mais dinâmico, a gente não tem uma previsão assim ainda. Por quê? Igual hoje um exemplo. Vou dar um exemplo aí do HB20, né, que é um carro que muita gente gosta. Pedro ama, né, Pedro? É um carro muito bom, um carro bacana, tem uma certa tecnologia, tem uma estabilidade legal, mecânica Estética confiável, bonita também, né? estética bonita. Mas quem não lembra que daquela versãozinha, desde que começou, de 2014 até 2020, se não me falha a memória, veio aquele outro modelinho que o pessoal chama de Baircourt e tal, que é meio feinho, vocês provavelmente sabem qual eu tô falando. Lembra ali um peixe e tal. Aquele carro não foi sucesso de venda, logo em seguida veio outra versão. Que agora já vem com aquela lanterninha até o final e tal. Já deu um ar de esportividade. Já mudou a frente, né? É onde eu te falo da demanda. Porque a demanda até naquela época para o HB20 era uma. Ao alterar o modelo, você mudou a demanda. E as pessoas que gostam da marca, que estavam talvez pensando em ir para outra por conta do design, talvez com a chegada desse novo HB20 ela faça uma... Repense, né? Repense, exatamente, a palavra certa é essa. Repense ele a ideia de voltar e continuar no HB20. Então, eu acredito sim que tem uma demanda reprimida aí, né? As motos também estão assim. A PCX, que é campeã de venda. Aumentou demais o valor das motos, muito, né, cara? A PCX hoje zero, eu acho que está na casa de 22 mil, 21 mil reais. Então, e era 13 mil antes da pandemia. Então, assim, querendo Quase que dobrou o valor da moto. E hoje, Pedro, para você comprar uma moto dessa, você tem que esperar no mínimo 60 dias. No mínimo. Entendeu? E os veículos nós vemos que tá com uma tecnologia muito nova, né? Assim, esse final de semana eu tive que fazer uma viagem a trabalho e eu ia alugar um carro lá que não tinha, tive que trocar o carro. E assim, cara, um carro básico. Era um Polo. Carro básico, só que o carro era 2023. E, cara, um painelzão, assim, todo digital, cheio de tecnologia, chave presencial, liga no start stop. A parada lá do caramba. E, pô, meu irmão, um carro popular, cara. Um Polo é um carro popular. Né? Vamos considerar assim, talvez o antigo até pareça pra caramba com um Gol. Né? Eu sempre achei assim, eu não trabalho no mercado de veículos, né? Mas eu sempre achei parecido, falei assim, caralho, pô, um Polo é um carro mais caro, pô, tão parecido com um Gol, que é um carro de entrada e tal. E aí esse final de semana eu aluguei um Polo, meu irmão, e por dentro, pô, cheio de coisa lá, passei meia hora pra conseguir tentar conectar o Waze, não consegui, fiquei dirigindo com o celular assim, olhando mesmo, porque eu não conhecia a cidade, enfim. Então, assim, é muita tecnologia, cara. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Não fugindo O mundo mudou muito de 20 anos pra cá, né? Muito, e os carros também já estão, porra. Os carros estão cada vez mais práticos, dando facilidade pra gente, né? Vou fazer até uma brincadeira aqui, os donos de Jetta vão querer me matar. Mas você falou da questão do Polo ser parecido com o Gol e tal. A Volkswagen tem um pouco disso, do design ser um pouco mais parecido, né? Reza a lenda que um Jetta sem teto solar é um Santana, né? Ou o Voyage, que é bem parecido, cara. Então, assim, os donos de Jetta ficam bravos, né? Mas essa é a verdade. Mas por dentro, cada dia a tecnologia vem mudando. Daqui a pouco você vai só sentar no carro e, quero ir pra tal lugar. Tá indo pro lugar. Tempo tem veículos que já estacionam sozinhos. Sim, lá fora tem. E eu tô... Não, aqui já tem. Também? Não, tem carros até relativamente antigos. Não, então, mas lá fora você... Não, eu tô falando assim, carro acessível, cara. Não tô falando, por exemplo, meu irmão, dá um exemplo assim, fora da minha realidade, não da sua, que você tá em outro patamar. Mas, tipo assim, carro de 300, 400 mil, né, é outra história, porra. É um super carro, um carro de luxo, né? Vamos botar aí de 200 mil pra cima, é carro de luxo. Sim, claro. Mas um carro hoje, vamos botar aí que a gente considere um carro mediano, na casa de 120 mil, esse carro, cara, já tem uma tecnologia gigante, cara. Tem carro de 120 mil que vai estacionar sozinho já, então, tecnologia gigante. Tava Aí tu pega um carro de entrada de 90 mil, 80 mil, o carro também já tá com tecnologia absurda. Lá fora tem tipo um Uber, que acho que você senta assim, eu já vi. Só bota assim, quero pra tal lugar, o volante. Tipo, sozinho, assim, cara, qual surreal. É a projeção aí? Vamos agora entrar no... Até porque eu provavelmente eu não tô acompanhando o horário. A gente já tá quase na reta final do programa, a gente só tem 1 hora de duração. Vai rolando que a gente nem sente. O que você vê, Pedro, em relação ao futuro dos negócios automotivos? Vamos considerar aí daqui a... Como eu te falei um pouquinho atrás. Meu irmão, em 20 anos muita coisa mudou. Muita coisa. Em 10 anos, muita coisa mudou. E daqui a 10 anos... O
que você aí, né, você com certeza acompanha muito essas informações, né? Provavelmente lá na China já tem uma coisa fora total da realidade aqui de nós brasileiros, e isso pode vir para o Brasil em algum momento. Daqui a 10 anos, você acha como que vai estar como esse mercado aí? Os carros de hoje vão existir daqui. Vamos dar um exemplo, um carro 2015. Será que ele 2033 ele vai estar na rua? Justamente essa sua pergunta, ela tem duas vertentes, tá? Porque tem a vertente comercial, de fato, porque o lado comercial ele não vai acabar nunca, né? Com a compra e venda. Eu vejo daqui a 10 anos o mercado, a compra e venda de uma maneira e os carros de outra, né? Essa parte de carro em si, cada dia que passa, hoje em dia a gente tem aí carro elétrico na rua todo dia em São Pedro da Aldeia. A gente tem visto isso. Carro híbrido. Esses dias eu vendi um Corolla híbrido 2020 que, assim, o carro tem 2 motores, né? Motor a combustão e motor elétrico. Isso dentro de São Pedro, morador de São Pedro. Então, assim, o poder aquisitivo das pessoas também tem aumentado. Essa é a verdade. Como o mercado informal cresceu muito, existe muito empreendedor, ou seja, o empreendedor ele não tem limite, né, Pedrão? Não, e as pessoas também estão buscando várias formas de renda, né? Várias formas de renda. Antes o cara, por exemplo, que era um concursado público e tinha uma renda ali razoável, ele ia viver com aquilo ali pro resto da vida. Hoje não, hoje o cara que tem um concurso público, o cara tem 2, 3 fontes de renda, o cara tá buscando investimento, o funcionário público, crescer, ele vai enfim. tentar comprar uma franquia, ele vai... Essa questão da rede social também, da mídia, como foi crescendo, as pessoas foram vendo outras formas de ganhar dinheiro, até dentro da própria internet, que hoje em dia é um mercado ali enorme. Gigante. As pessoas ganham dinheiro revendendo, por exemplo, no Mercado Livre, assim, Verdade. sendo ponto de coleta, isso. Porque a sua pergunta tem a ver com isso também. Como você vê que não existe mais carro de 50 mil reais, cara. Carro de 40 tem a ver, Pedrão. Por isso, pode parecer que eu saí um pouco da pergunta, mas tem tudo a ver. O ticket médio dos carros subiram disparadamente. Antigamente você comprava um Kwid com 30 mil reais, hoje você não compra. Entendeu? Então, assim, eu vejo o futuro dos carros cada vez mais tecnológicos, sim. O Mais Brasil caros. Mais caros. Não tem pra onde correr, né? Não tem para onde correr. A gente está vendo carro elétrico aí à torta e direito. Só que quem estudou, não vai dar tempo de eu falar disso. Mas eu ainda tenho certo receio, te confesso, tá? Mas assim, eu acho que o mercado de automóvel, principalmente na região dos lagos, a gente tem tudo para ser referência, né? E daqui a 10 anos eu acho que esse mercado vai estar muito mais dinâmico, vai estar muito mais seletivo, entendeu? Cada dia que passa, por conta das tecnologias e tudo mais. Você considera que a gente vai ter uma desigualdade em relação ao mercado automotivo? Acredito, sim. Porque hoje eu vejo, cara, pai de família na porta da loja. Pô, meu amigo, eu tô precisando de um carrinho até 20 mil. Não existe mais esse carro, cara. Acabou, né, cara? Não existe. E me corta, às vezes, o coração. Ai, me corta o coração também. Porque foi o que eu te falei, o carro ele não é o artigo de luxo. Você tá chovendo, você precisa fazer um supermercado, você tem 3 filhos, você precisa levar sua filha no médico. E o carro ele tá ali para facilitar isso. Então eu acredito sim, infelizmente, né? Mas do jeito que São Pedro da Aldeia tá crescendo, se Deus quiser, vai estar todo mundo legal na fita aí, comprando. Se Deus quiser. Todo mundo motorizado. E daqui a 10 anos a garagem do Pedro? Pô, se Deus quiser. Quais são os projetos futuros aí? Então. O programa tá gravado, vai ficar aí registrado, né? Então daqui a 10 anos você vai ter a oportunidade de assistir de novo. Verdade. E a gente vai estar lá na garagem do Pedro. Quem sabe com a garagem do Pedro versão 2, né? Quem sabe, 2.0. Não, e 2.0 não, já tá o quê? 4.0? Já deve ter, os veículos já devem estar com uma... O 2.0 é a questão da motorização, né? Sim, motorização. Eu quis dizer uma segunda. Eu quis dizer assim. Uma segunda garagem do Pedro, quem sabe, 10 anos. Hoje o meu foco tá totalmente em São Pedro da Aldeia. Tá? Totalmente São Pedro da Aldeia. Daqui a 10 anos eu espero estar aqui ainda, desenvolvendo esse trabalho. E a gente vai estar aí melhorando. Não pode abandonar a gente, né, Pedro? É uma coisa que a gente fala aqui no programa. Não pode sair de São Pedro da Aldeia. Tem que pensar alto, mas tem que pensar em São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia, a gente está crescendo demais. Isso aqui é para quem está aqui para desenvolver um trabalho sério, vai estar daqui a 10 anos muito mais forte, muito melhor. É só ser bom no que faz, que eu acho que, né, ser correto, ser justo, que é processual, é um processo. Né? A gente vai estar, então, respondendo a sua pergunta, daqui a 10 anos eu quero continuar em São Pedro, numa loja mais estruturada, que eu sou extremamente chato com isso, todo mundo sabe. Então, com mais carros, e acho que é isso aí, irmão.
Agora em janeiro a gente vai lançar uma novidade, só que infelizmente eu ainda não posso falar, mas a gente vai vir mais uma vez para inovar em São Pedro. Mas a gente passa lá, faz uma gravação e isso aí. Você anuncia aqui no programa antes. Isso aí, mas é isso que eu posso te dizer. Irmão, olha só, o programa passou voando. Voando, e assim, é um mercado muito amplo, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para comentar. A gente poderia entrar na questão dos veículos elétricos, né? Que você até tem algumas coisas para falar, como você comentou aí, opiniões. A gente poderia falar também sobre a questão que acabou veículo de 20 mil reais, na faixa de 20 mil reais, praticamente acabou. Tem bastante assunto, essa é a verdade. Então, assim, tem muito assunto e infelizmente, né, Paulo, a gente só tem uma hora de programa. Felizmente foi muito bom. Então a gente quer agradecer a você pela participação, por ter somado aqui no programa. Com certeza, minha tirou, né? Porque Pedro sabe que agora que eu sou nova, recém-habilitada, então agora eu tô interessada na área. Então foi muito bom estar com você aqui, Pedro. Muito obrigada pela participação, né, Pedro? E obrigada também a cada um de vocês que acompanhou com a gente. Sigam a página da Garagem do Pedro no Instagram, porque vem novidade por aí. @Garagem do Pedro, com 2 O no final. Isso aí. E Pedro, dá tempo pra você fazer uma consideração final aí, rapidinho. Maravilha. Eu não posso deixar de falar, de fato, que o pessoal tava até me cobrando. Se eu não falar meu nome lá, vai ficar ruim pra mim. Hoje, como a nossa estrutura logística ali é relativamente pequena, não tem necessidade de ter 30, 40 funcionários. Hoje eu tenho ali algumas pessoas que eu posso contar. Meu pai, que é um cara que compra todos os meus sonhos, aí tá comigo já. Tudo que eu faço, irmão, nesse lance empreendedor, ele sempre esteve comigo, não é diferente dessa vez. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe lá muito boa. Eu queria só agradecer ao Júlio, ao Matheus, tem o Gabriel, agora a Priscila começa segunda-feira, a família tá crescendo. Grande Gabriel. Então, Gabriel é bom de venda pra caramba, hein? O cara é a máquina. O moleque é brabo. Então, assim, gente boa demais. Eu só queria agradecer a toda a equipe aí que faz isso acontecer, né? Dizer que sem eles não tem como, né, irmão? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. É isso, irmão. E muito sucesso pra vocês, tá? Que Deus continue abençoando. Tamo junto. E que a cada dia vocês cresçam. Amém. E continuem fazendo do negócio de vocês referência aqui na cidade. Isso. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Segunda-feira a gente está presente. Já vou até anunciar quem vai ser o entrevistado. Vai ser o Rodrigo do Gentileza Carioca. Um cara também que chegou dominando a cidade. Chegou com um resultado muito grande. Tem um trabalho muito bom, né? E a gente espera vocês segunda-feira que vem. Se eu não me engano, é dia 30. Dia 30. Dia 30. Dia 30. Mas a gente vai estar junto, isso que importa. Então, um bom final de semana a todos, um bom final da semana, né? Que hoje ainda é quarta. E muito obrigado pela participação de todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Valeu.